Olá, boa noite. É com muita alegria que entra no ar através da Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10, via Tech Cable, o programa Trabalhador em Foco, um programa do Movimento Sindical de Petrópolis. Eu sou Rosane Botelho e a partir de hoje, toda terça-feira às 8 horas da noite, estarei aqui batendo um papo desse universo que todos nós fazemos parte, direto ou indiretamente, que é o universo do trabalhador. Hoje eu converso com o Miguel Pereira, que é secretário do CONTRAF, CUT. Mas antes, a gente vai dar aí um intervalo de 30 segundinhos e volta já para conversar. Até já. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta e eu vou conversar então com Miguel Pereira, seja bem-vindo, que é o secretário de organização do ramo financeiro da CONTRAF CUT. Primeiro, Miguel, eu queria que você explicasse para a gente o que é a CONTRAF, o que significa a organização, para que ela foi criada, para que ela serve. Boa noite, Rosane. Boa noite a todos os petropolitanos. Antes de mais nada, parabenizar a iniciativa aqui do Movimento Sindical de Petrópolis e região, da importância que é ter esse veículo de comunicação para trazer as questões do mundo do trabalho, Então, uma iniciativa muito louvável. Parabéns a todas as entidades que estão envolvidas nesse projeto. Hoje, na inauguração, é a primeira entrevista para debater o tema da terceirização. E a CONTRAF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, ela justamente foi criada por conta de muitas modificações que os bancos, ao longo do tempo, implementaram. Os bancos hoje, na verdade, são grandes holdings, grandes empresas que comercializam de toda uma sorte de produtos e serviços. E uma mola mestra para a organização dos bancos é a terceirização. Então, a CONTRAF, um dia foi chamada Confederação Nacional dos Bancários, foi feita uma alteração estatutária para buscar a representação de todos os trabalhadores do ramo financeiro, todo mundo que de fato trabalha para banco. Então nós temos hoje, dados do Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 500 mil bancários no país, mas trabalhando para banco mais de 1 milhão de pessoas. Então tem cerca de 500 a 600 mil pessoas que de uma maneira direta ou indireta presta serviço, está no dia a dia dos bancos, mas não é representada pelos sindicatos bancários, não tem a convenção aplicada dos bancários como uma referência de direitos. Então a CONTRAF surgiu da necessidade de organizar e representar esses trabalhadores também, a partir das mudanças que os bancos fizeram. Nós trouxemos hoje o Miguel Pereira aqui também para explicar para a gente o projeto de lei 4330, 4330, como preferirem chamar. Para explicar para a gente o que é, porque houve uma votação. Primeiro eu queria que você contasse para a gente o que é esse projeto, para que ele foi criado, quem criou? Esse projeto é uma história, ele é de 2004. Tinha um anterior, o 4.302, do presidente Fernando Henrique. Já está 9 anos para ser votado, mas Isso. conseguiram frear até... Que tinha uma proposta para alterar o contrato de trabalho temporário no Brasil, estender o prazo. Que existe uma modalidade de trabalho terceirizado, que é a possibilidade legal, uma previsão legal do contrato temporário, que atualmente por 3 meses pode ser feito por 3 meses, renovável por mais 3 meses. Tinha algumas mudanças, as principais eram a alteração dos prazos, que passavam de 3 meses para 2 anos. O PL do Sandro Mabel, do deputado Sandro Mabel, que é do PMDB de Goiás, ele fez várias mudanças e afastou essa questão do trabalho temporário para regulamentar de fato, especialmente a terceirização, que também não se confunde na proposta do deputado Sandro Mabel com a questão da prestação de serviço. Essa é uma outra história também englobada no projeto, mas o projeto é explícito. É extremamente amplo, É um assunto amplo. O projeto é específico para a questão da terceirização. Uma empresa poder repassar toda e qualquer etapa do seu processo produtivo para outra. Então, uma empresa
pelo projeto colocado, esse 4330 de 2004, uma empresa pode pegar toda a sua produção, parte da produção, determinado setor, especificamente determinada área da sua produção, e contratar uma outra empresa dentro do seu estabelecimento ou fora para produzir esse tipo de tarefa, né, ou de serviço. Então, assim, a terceirização, na verdade, substituiria um trabalhador por outro, né? Assim, até aí eu acho que até vai, mas e o vínculo empregatício entre uma e outra? Então, Aí começam os problemas. Por quê? Que Primeiro, registrar que no Brasil não tem uma lei, não existe uma legislação específica para tratar da regulamentação da terceirização. E nós definimos uma lei, mais à frente vamos falar. Mas na ausência da lei, o que as empresas fizeram? Acabaram terceirizando todo o processo produtivo. Tem empresas no Brasil já atuando, nós temos casos de bancos que têm 50 funcionários regularmente registrados e 1.500 postos de atendimento no país. Então, assim, é uma coisa absurda que serve simplesmente só para aumentar o lucro das empresas. Mas o Tribunal Superior do Trabalho, na ausência da lei, o TST, ele ditou uma súmula 331, que diz o seguinte: primeiro, não pode se terceirizar tudo. A atividade fim das empresas, para aquele objetivo social que ela foi constituída, que inclusive serviu para registro daquela empresa na junta comercial, não pode ser terceirizado. Então, quem produz parafuso tem que produzir parafuso, ela não pode terceirizar a produção do parafuso. Pode apenas terceirizar algumas atividades ligadas à chamada atividade meio, desde que for especializada. Então, não é qualquer atividade meio que poderia ser terceirizada. Se ela for especializada, a empresa não tem know-how e precisa terceirizar, aí poderia contratar uma prestadora de serviços, mas num caso muito eventual, temporário, e não ligado à atividade principal e permanente da empresa. Essa é a diferença de atividade fim, principal da empresa, e atividade meio. Meio seria uma secundária, algo acessório, provisório, que a empresa não teria necessidade de manter em seus quadros permanentemente, porque o uso é eventual, não necessário a conclusão da etapa como um todo do processo de trabalho. Isso o TST que determina, e quem infringe essa norma é considerado como terceirização ilícita, e o vínculo de emprego é estabelecido com a empresa que contratou os serviços, a contratante, não a contratada. Isso é uma questão. Outra questão que está prevista na CLT, que é o que rege as relações de trabalho no Brasil, é o que define a própria relação de emprego. Então, o que é uma relação de emprego? Se eu venho todo dia nesse estabelecimento, eu tenho uma relação de pessoalidade, sou eu que presto serviço todos os dias. Tem onerosidade, quer dizer, eu não venho de graça, alguém me paga alguma coisa ao final dessa relação. Tem habitualidade, isso é permanente, caracteriza a relação de emprego. Então, assim, se eu tenho um chefe, eu tenho subordinação, que é o elemento principal, eu presto contas a alguém da empresa que me contratou, a contratante. Eu venho aqui todos os dias, tem que ser eu e não outro, não é eventual. Então, isso não é terceirização, isso é intermediação ilegal de mão de obra. Isso tem previsão expressa... Não cria vínculo com o empregado, praticamente. Então, mas isso isso é expressamente ilegal. Então, uma coisa nesse debate é ficar bem claro que é terceirização, o que poderia vir a ser considerado uma terceirização lícita, e o que de cara é intermediação ilegal de mão de obra. Uma mascaração, talvez? É uma empresa interposta somente para fornecer mão de obra. A legislação no Brasil veda, proíbe que eu contrate uma empresa para alocar mão de obra. Proíbe que o trabalho seja uma mercadoria, que seja tratado como uma mercadoria. Contrata alguém para prestar mão de obra, só o serviço. Isso, terminantemente, já é ilegal. Então, tem que separar o que é intermediação ilegal de mão de obra do que viria a ser um processo de terceirização. Então, dito isso, o que o projeto de 2004, o PL 4330, traz é tudo isso ao mesmo tempo. Legaliza todo esse tipo de possibilidade, inclusive chegando ao ponto de que hoje o que é muito explícito pela lei, pela CLT, do que é intermediação ilegal, à medida que ele diz que pode terceirizar tudo, a empresa pode terceirizar tudo sem limite. Então a gente pode chegar ao cúmulo do absurdo, caso esse projeto seja aprovado, que ele não está retirado da pauta, ele está em tramitação na Câmara dos Deputados. Você pode ter hospital sem médico, banco sem bancários, metalúrgica sem metalúrgico, escola sem professor. Inclusive no material que vocês me enviaram tudo, eu estava pesquisando, e uma coisa que eu achei assim, extremamente absurda é a possibilidade da extinção de concursos públicos. Sim. As pessoas passam a vida inteira buscando uma estabilidade através de um concurso público. E por que seria extinguido? Porque seria terceirizado também. Então, quando eu falo que a gente pode ter hospital sem médico, escola sem professor, banco sem bancário, por duas possibilidades. Primeiro,
porque eu posso contratar pessoas jurídicas, PJ, chamado PJ. E o PJ é uma pessoa física que se transforma numa empresa para prestar serviço. Então esse médico, ele não vai ser um médico, ele vai ser um PJ, uma empresa, pessoa, mas empresa, uma pessoa jurídica que presta serviço de medicina. Ou eu contrato um médico para a condição de médico, mas prestador de serviço. Então ele não é um acúmulo de função, talvez. Sim, então ele não é empregado daquele hospital ou bancário. Um bancário, um gerente de banco, eu posso contratar esse empregado na forma de um corretor para vir prestar serviços de corretagem dentro do banco, para angariar clientes, por exemplo. Ele vai trabalhar para o banco, vai fazer o lucro da empresa do banco sem ser bancário, por exemplo. Né? E assim todos poderiam ser tratados. Me veio agora na cabeça. E vamos que esse funcionário, até como um médico mesmo, como você mencionou, ele cometa uma falha. Cometa um erro. Quem paga esse erro? É a empresa que o contratou? É o próprio médico? Como que funciona? Geralmente, a responsabilidade é de quem? Geralmente os contratos, nesse caso, a empresa que contratou não consegue se eximir dessa responsabilidade, porque foi uma escolha da empresa em terceirizar. Então, os contratos geralmente já prevêem essa questão da responsabilidade, que é diferente da responsabilidade dessa empresa terceirizada com o seu trabalhador terceirizado, que é uma grande discussão do projeto, que o projeto diz que essa responsabilidade é subsidiária, quer dizer, é limitada, ela não é solidária. Então, uma das marcas, a característica maior que nós temos, duas, do trabalho terceirizado, estatisticamente falando no Brasil, é a precarização do trabalho. Todos os contratos de trabalho geralmente são precários, a jornada de trabalho é muito maior, muito superior do terceirizado, os direitos e benefícios é quase nenhum, não tem acordo sindical, não tem sindicato organizando esses trabalhadores terceirizados. O piso, por conta disso, é muito inferior, geralmente é 1/3 do que o trabalhador daquela outra categoria ganhava formalmente, sem benefícios. Então, a primeira grande característica é a precarização total. Ou seja, mortes. Uma coisa que o brasileiro tanto reclama hoje, de questão de saúde e tal, pode piorar. Ou seja... E a questão da saúde, por exemplo, a cada 10 mortes, acidentes do trabalho, 8 são terceirizados. Porque eles não sabem trabalhar? Não, é porque não se investe em segurança, equipamento, tecnologia, treinamento. Porque essas pessoas, na verdade, estão ali para reduzir custo. Então, a primeira grande característica da terceirização no Brasil é a precarização de todas as condições de trabalho, salário e benefício. A segunda é o calote. Porque as empresas terceirizadas no Brasil, isso tem um histórico, elas já são pensadas na sua dinâmica de funcionamento para falir, para deixar o bode na sala. Então, elas desaparecem do dia para a noite, não recolheram fundo de garantia, INSS, não pagam os direitos rescisórios. E esse trabalhador, quando vai bater a porta, bate a porta de quem? Quando vai procurar a empresa, ela não existe mais. Então são essas duas características, a precarização e o calote, né, que é o trabalhador, na verdade, que paga a conta. Miguel, a gente vai agora a um breve intervalo, mas você que está em casa, fica aí ligadinho com a gente, porque existem, assim, grandes possibilidades da gente mudar isso. Até porque ano que vem é ano de eleição, né, Miguel? Perfeito. Então, não saia daí, a gente vai a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Eu não falei que a gente voltava rapidinho? Pois é, estou aqui com Miguel Pereira e nosso assunto hoje está em pauta aqui no Trabalhador em Foco, é a PL 4330, 4330, eu acho mais simpático o 4330. Mas eu vou continuar conversando aqui com o Miguel Pereira. Miguel, eu estava falando aqui no intervalo a questão do concurso público, né, que você queria fazer um adendo. O que seria? Bom, é importante porque a nossa luta, e ela tem sido já por 10 anos, a gente conseguiu impedir a votação. Inclusive esse ano tiveram algumas brigas, isso, né? Então, eleitoralmente, os empresários nesse ano, e aí tem um problema que é relacionado ao modelo de campanha eleitoral que nós temos, de financiamento de campanha, que não é público, é privado. Os empresários, que só os empresários, só os banqueiros que estão sustentando essa proposta, querem vê-la aprovada, é óbvio. Seria interessante, né? Para aumentar o lucro das empresas.
Então, assim, só eles estão, e vieram com muita pressão dentro da Comissão de Constituição e Justiça, onde o PL estava tramitando para ser aprovado de emergência, incluído com caráter de emergência. Porque sabe que ano que vem é o ano eleitoral, se não aprova esse ano, fica difícil aprovar ano que vem. Mas nós temos algumas conquistas dentro nessa resistência toda das centrais sindicais, porque o projeto se estendia à área urbana e rural, público e privado. Na discussão, na negociação que foi feita, a gente conseguiu retirar, por pressão nossa, já conseguimos um avanço, retirar o setor público. Então, a administração direta não significa que não tem uma proposta. O governo federal tem uma proposta para regulamentar a terceirização do setor público, que vira e mexe, a gente vê que é motivo de fraude, de licitações, é um mar de corrupção, terceirização do setor público. Mas o governo, a gente sabe que tem uma proposta via decreto, não via projeto legislativo, mas via decreto para regulamentar. Mas a gente conseguiu retirar. Mas as empresas públicas, sociedade de economia mista, continuam abrangidas por essa legislação, por essa proposta do 4330. Então, quem faz concurso hoje para Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Correios, tira o cavalo da chuva, porque uma vez aprovado uma proposta dessa, acabou o concurso público, porque as empresas poderão contratar pessoas através da possibilidade da terceirização, né, que aí não é contratação de pessoas, é contratação de serviços via empresa indireta, aquilo que eu dizia. Alguém vai prestar, vai intermediar a mão de obra para prestar serviço. Talvez, né? E um piso inicial hoje, o piso inicial para ingresso no Banco do Brasil hoje, que está na ordem de R$ 2.200, o que a gente vê quando esse trabalhador é admitido para fazer algo semelhante é salário mínimo, R$ 630. Resumindo, então, para quem está em casa, você que estudou a vida inteira para concurso público, tchau. Para a empresa pública, Sociedade de Economia Mista, Petrobras, por exemplo. A Petrobras é o absurdo dos absurdos. Ela tem 360 mil trabalhadores terceirizados e 86 mil contratados diretamente. Então, para cada um, a gente tem quase 5, para cada um tem quase 5 terceirizados na Petrobras. Mais lucrativo, talvez, para a empresa, óbvio, né? Porque reduz custo, né? E a gente, assim, conversando, a gente já conseguiu identificar o problema. E quais seriam as propostas da CUT exatamente para isso, para modificar? O que poderia ser alterado nessa lei? O que poderia ser feito? Sim. Então, com a proposta? Como a gente já vem de muito tempo no enfrentamento, a gente se convenceu que não basta apenas só falar não uma terceirização. Porque, de algum modo, ela acontece em algumas situações muito específicas. Eu acho até que ela pode acontecer, mas não com o intuito da precarização, mas justamente para assegurar o processo produtivo desde que mantenha os direitos dos trabalhadores. Então, ao longo desse tempo, a gente convencionou o seguinte: precisamos de uma regulamentação que tem algumas premissas, a gente chama de premissa, e tem esse acordo com todas as centrais sindicais no Brasil. Isso é importante ressaltar, porque a grande imprensa geralmente só divulga a divisão, as disputas, mas nesse caso tem um acordo de todas as centrais, que passa por onde? Proibição da terceirização da atividade fim. Então não pode se terceirizar tudo. Então tem que ter regras e limites do que uma empresa poderia terceirizar. E nós temos um conceito muito bom para atividade fim. Tudo aquilo que não é essencial, permanente, vinculado ao objeto social da empresa que ela foi constituída, desde que seja especializado, poderia ser terceirizado. Por exemplo, a legislação já prevê serviço de vigilância, asseio, conservação e limpeza. Essa lei diz que pode ser contratado serviços terceirizados. Então, assim, não a terceirização de atividade fim, tem que ter limites. Os direitos, nessas situações que forem terceirizados, têm que ser iguais. Tem que ser iguais, por quê? A terceirização, como dizem os empresários, é para agregar especialização ao processo de trabalho. Como é que eu posso agregar especialização ao processo de trabalho pagando menos? Em tese, o especialista tem que ganhar mais. Se eu vou trazer alguém aqui que vai ser mais produtivo, mais eficiente e mais especializado, tem que ser mais valorizado. Mas só que a opção dos empresários no Brasil pela terceirização é o contrário, é para reduzir custos com mão de obra. E quem diz isso não somos nós. A Confederação Nacional da Indústria fez uma pesquisa com seus associados, com os empresários do Brasil, e os industriais disseram o seguinte: 92% terceirizam não para agregar especialização, mas para reduzir custo. 92%. 64% desses entrevistados dizem: a gente perde qualidade no processo produtivo, mas mesmo assim
compensa porque a redução de custos com a mão de obra compensa, porque quem perde qualidade... perder para um lado que então, seria essencial. Mas quem perde qualidade, na verdade, esse empresário diz que perde qualidade do processo produtivo, mas a sociedade é quem paga. O trabalhador. Não, o trabalhador que ganha menos, mas a sociedade que consome esse produto de qualidade inferior, Então a sociedade perde de todas as maneiras. À medida que o trabalhador ganha menos, são menos impostos recolhidos, menos contribuição para a Previdência Social, menos recursos para o Fundo de Garantia. Então, a terceirização empobrece, não é só o trabalhador que é terceirizado, empobrece toda a classe trabalhadora, porque não tem mais o acordo coletivo, então aquela categoria que era representada já não é mais, já enfraquece. O terceirizado já ganha menos, se recolhe menos tributos, menos encargos, o Estado fica mais pobre. Quem precisa de serviço? As pessoas ricas não, são os pobres, é o trabalhador que precisa de mais serviço. Então, a terceirização atinge, enfraquece a todos. Então, direitos têm que ser iguais. A responsabilidade tem que ser solidária. Se o empresário resolveu terceirizar parte do seu processo produtivo, ele fez uma escolha. Ninguém obrigou ele a terceirizar. E quem se apropria, quem se valoriza, quem lucra com a terceirização é ele. Então, por que a responsabilidade é subsidiária? Se der algum problema na relação contratual com quem me presta o serviço, problema de vocês não, o problema é meu, eu tenho que ser chamado. E a responsabilidade solidária significa o seguinte, juridicamente, um trabalhador que é terceirizado, quando tem um calote, a empresa desaparece, tem um problema qualquer para reclamar, ele tem o direito de escolher quem é que ele processa. No caso, eu sou bancário. Então eu sou terceirizado, teve um problema, eu escolho o banco que eu sei que tem endereço fixo e capital para me assegurar aquela reivindicação, eu vou atrás da terceirizada. Então, quando a responsabilidade é solidária, eu posso escolher quem é que eu vou demandar judicialmente, né? Então essa faz uma grande diferença. E tem que ter uma outra questão que é fundamental, a penalização. Se as empresas infratoras não forem responsabilizadas, não forem punidas severamente, continua o que a gente vê hoje, né? Todo mundo faz de tudo, terceiriza de tudo, precariza e ao final ninguém toma iniciativa nenhuma. Então tem que ser direitos iguais, não pode terceirizar a atividade fim, a responsabilidade tem que ser solidária e tem que ter penalização às empresas infratoras. E isso, a gente conseguiu construir um PL, isso está dentro de um PL chamado PL 1621, que é um PL das centrais, que o deputado Vicentinho de São Paulo deu entrada na Câmara, mas a gente conseguiu consensar em 2009, junto com o ministro do Trabalho, que na época era o ministro Lupe, nós construímos uma proposta. E em 2010 essa proposta foi encaminhada a hoje, presidenta Dilma, que está na Casa Civil, à época ela era ministra da Casa Civil. Então a nossa reivindicação hoje qual é? Arquivamento do PL 4330, fim do PL 4330, joga essa porcaria no lixo, não tem jeito de remendar, não tem jeito de melhorar esse projeto, joga fora. E resgata esse PL das centrais que está na Casa Civil, encaminha enquanto proposta do Poder Executivo para o Congresso Nacional, para aí sim a gente ter uma regulamentação que assegure os direitos dos trabalhadores, impeça a precarização do trabalho e as empresas sérias, honestas, transparentes, que queiram de fato algum processo ganhar especialização, vai poder fazer a vista, né, dentro da legalidade. E no caso essa proposta então já está encaminhada? Tá, ela existe, ela é formal, está na Casa Civil. E deixa eu te fazer uma pergunta, quem quiser conhecer mais, entender melhor o que é, como funciona o trabalho de vocês, pode fazer o quê? Tem um site na internet? Tem o nosso, a Contraf o tempo todo disponibiliza isso, www.contraficult.org.br, e tem também www.combateaprecarização, precarizacão, né, .com.br, e lá esse site, Combate à Precarização, ele é de um fórum, isso é importante ressaltar, que foi constituído a partir das centrais sindicais, mas hoje tem, participando dele, a OAB, a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, alguns ministros do TST, procuradores do trabalho, tribunais regionais do trabalho. Então o fórum é uma coisa muito mais ampla, e esse site que eu estou dizendo, www.combateaprecarizacão.com.br, ele é muito mais plural. Essas entidades todas colocam seus manifestos, seus documentos, e lá é muito rico para ter todo tipo de informação. O tempo acabou, é um assunto extremamente amplo, se Deus quiser a gente vai te trazer aqui de volta também para dar outras explicações também. Te agradeço a presença
E eu vou ficando por aqui me despedindo, mas antes também vou deixar meu recado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, esse programa é uma produção da Comunicação Livre, tem a nossa página do Facebook, até se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para a nossa página do Facebook, que nós encaminhamos para o pessoal do movimento sindical e respondemos, ou de repente trazemos aqui de volta para que essas dúvidas sejam respondidas. Eu fico aqui, meu muito obrigado, e até terça-feira que vem, de 8 às 8h30.